Boa noite a todos. É um prazer enorme a gente estar aqui nessa noite, de muito calor aqui em BH, e num mês muito importante para a mulher, neste mês de prevenção do câncer de mama, no nosso Outubro Rosa. A gente teve o prazer da professora Ana organizar este evento, que ela trouxe pessoas extremamente importantes, grandes nomes do nosso país vão estar aqui hoje para vocês falarem deste tema tão importante, que nós vamos começar a falar sobre o câncer de mama, o tratamento da mulher do câncer pós-câncer de mama. E nós vamos ter 3 palestrantes que vão falar sobre assuntos muito importantes para nós. Depois nós vamos ter alguns debatedores comentando, e eu vou apresentando esses palestrantes e os debatedores à medida que eles forem sendo introduzidos na nossa webinar de hoje. E eu falo em nome da Sojimig, como um dos diretores da Sojimig, e agradeço aqui ao vivo a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui com a gente neste momento importante aqui do mês de outubro, neste momento de acolhida da mulher e tentando ajudá-la nesse momento tão difícil que é passar por um câncer de mama. Então, para a primeira palestra, eu vou chamar a doutora Ana Valadares, que ela vai falar para a gente sobre síndrome gênito-urinária, tratamento medicamentoso e laser. A doutora Ana, ela tem doutorado e pós-doutorado em tocoginecologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, é membro do Comitê Especializado em Climatério da Federação Brasileira de Ginecologia e do Comitê de Climatério da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. Ela é coordenadora do Serviço de Climatério da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Doutora Ana, é um prazer estar aqui com você, minha amiga pessoal, minha colega de trabalho, para falar aqui para a gente. É todo seu aí o momento. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar dessa mesa com pessoas tão brilhantes, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista clínico. Eu agradeço muito toda a disponibilidade dos participantes. Agradeço também a Associação Médica de Minas Gerais, na figura da doutora Maria Inês Lima de Miranda, a presidente, e também a doutora Thelma Figueiredo, que é diretora da Sojimig. Ambas ajudaram para que esse evento acontecesse. Então, meu muito obrigada. Vamos começar, então? Eu não estou... Share screen. Pode dividir sua tela com a gente, professor? Aí, peraí. Share screen. Então, o que acontece? A síndrome gênito-urinária da menopausa, ela é uma condição que ela resulta dos efeitos da queda de estrogênio relacionados à menopausa e que vai ter efeitos nos órgãos genitais femininos e no trato urinário inferior, pois eles têm a mesma origem embrionária e são ricos em receptores de estrogênio. Os sintomas, eles podem incluir secura vaginal, que é o mais prevalente, queimadura, irritação vulvar e vaginal, falta de lubrificação, dor na relação urinária, frequência de desúria e infecções recorrentes do trato urinário. Bom, essa síndrome ela pode prejudicar a saúde, a sexualidade, o relacionamento dos parceiros e a qualidade de vida em mulheres na pós-menopausa. Ela piora com o tempo e é pouco provável que se resolva sem intervenção. Então, como eu ia dizendo, a síndrome gênito-urinária da menopausa ela é altamente prevalente. Em estudo com 900 mulheres,
observou-se que 84% delas apresentavam síndrome geniturinária 6 anos após a menopausa. E é uma epidemia silenciosa. Por quê? Porque as mulheres, em geral, elas não falam sobre isso e, muitas vezes, os médicos eles não perguntam. Então, essas mulheres ficam sem tratamento. Nas sobreviventes de câncer de mama, isso ainda é mais dramático. Por quê? Porque as terapias endócrinas, principalmente os inibidores de aromatase, a quimioterapia, a oforectomia, que pode levar à menopausa prematura, elas podem piorar esse quadro. E muitas vezes as mulheres têm uma relutância em usar os tratamentos convencionais. O objetivo principal do tratamento da síndrome geniturinária é aliviar os sintomas. A Sociedade Norte-Americana de Menopausa, esse ano, publicou a respeito do tratamento, um consenso a respeito do tratamento, e a primeira escolha fica por conta de hidratantes e lubrificantes. Hidratantes, eles são utilizados diariamente ou a cada 2 ou 3 dias e eles fazem com que a vagina ela fique mais hidratada e, com isso, a relação sexual ela fica melhor. Os lubrificantes, eles podem ser utilizados pela mulher ou pela mulher e o parceiro para ajudar na penetração. Temos que tomar cuidado com os lubrificantes que têm efeito irritativo sobre a mucosa vaginal, que são aqueles com glicerina, parabenos e propileno glicol. Uma coisa de extrema importância na síndrome geniturinária da menopausa é a questão da educação. As mulheres, elas têm que aprender, têm que ser ensinadas a respeito disso, de que a síndrome geniturinária da menopausa, ela é um problema crônico e que tem solução. Então, e que uma vez que melhore a dor na relação e ela comece a ter atividade sexual com o parceiro, isso vai também ajudar a melhorar a elasticidade vaginal. As mulheres devem ser educadas também, independentemente de terem parceiros, porque muitas vezes elas sentem aquele ressecamento, aquele ardor, aquela coceira, e elas acham que isso é uma coisa que faz parte do processo de envelhecimento. Outra possibilidade muito interessante é o uso de autoestimuladores e vibradores, pois eles fazem com que aumente a lubrificação vaginal e podem ser utilizados durante o ato sexual com o parceiro ou a mulher pode utilizar sozinha. Então, ela acaba conhecendo mais o corpo dela. O aconselhamento ele pode ser feito através de indicação de terapia focal ou de terapia sexual, principalmente nos casos em que as mulheres têm dor na relação sexual ou que tenham problemas de relacionamento com o parceiro. Os dilatadores podem ser utilizados quando a vagina está muito fibrosada. Então, você usa dilatadores de tamanhos que vão aumentando e, com isso, aumenta a elasticidade. Um ponto muito importante também é a terapia do assoalho pélvico, com a conscientização sinestésica e também o biofeedback. Tem várias coisas, mas tem que ser feito com um profissional que realmente tem um conhecimento amplo da musculatura do assoalho pélvico. A terapia estrogênica ela pode ser feita sistemicamente nas mulheres que têm sintomas sistêmicos, como vasomotores, mas ela está contraindicada pós-câncer de mama, o que foi visto em estudos como o Habits e o Stockholm Trial,
que mostraram um aumento da recorrência do câncer de mama com o uso de terapia hormonal sistêmica. A forma vaginal, ela é a de escolha quando a queixa é só a queixa vaginal. Ela restaura a integridade anatômica da mucosa vaginal, vai reduzir os sintomas geniturinários e normalizar o pH. Todas as formas de terapia estrogênica, elas têm taxas semelhantes de eficácia, mas questiona-se se teriam diferentes níveis de absorção sistêmica, né? Os dados atuais, eles não mostram um aumento da recorrência do câncer com a terapia estrogênica vaginal local, mas deve ser discutido com o oncologista, não é, Leandro? E com o mastologista, para que essa paciente possa se sentir segura no caso desse tipo de opção. Existe questionamento se os níveis de estradiol e estrona que poderiam ter problemas para essa mulher, né? E poderiam reverter os efeitos dos inibidores de aromatase. Mas os estudos mostram que há um aumento do nível sérico nas primeiras semanas, mas depois ele fica em níveis menores, compatíveis com os níveis de pós-menopausa. Uma outra opção que vem sendo muito utilizada nos últimos anos é o tratamento com laser vaginal Erbium, 2.940 nanômetros, ou de CO2. Ele é realizado em 3 sessões, com intervalo de 30 dias entre cada sessão, e depois repete-se uma vez por ano, uma única sessão. O laser de CO2 ele tem características ablativas, e o laser Erbium-YAG ele funciona por difusão de calor. Eu trouxe para vocês alguns estudos mostrando a questão da eficácia do laser vaginal. Então, nesse estudo, aqui a gente avalia essa revisão sistemática. Ela incluiu 2.678 participantes, são 16 estudos prospectivos, 7 retrospectivos, e eu vou mostrar o gráfico em árvore de 3 estudos randomizados comparando o laser com a terapia estrogênica. Então, vocês podem ver aqui, olha, que para dispareunia, comparado com estrogênio, eles são... não existe diferença significativa, nem para ressecamento vaginal, nem para queimação vaginal. Então, o resultado com laser é muito semelhante ao resultado com a terapia estrogênica. Quando se avaliou, por exemplo, a sexualidade, a função sexual, também não existiu diferença significativa. Quando se avaliou o score de saúde vaginal, também não teve diferença significativa, mas quando se avaliou o score de maturação vaginal, aí observou-se que nas mulheres que faziam o uso da terapia hormonal local, os scores foram melhores, significativamente melhores. Nessa outra revisão aqui, que incluiu 7 estudos com CO2, com laser de CO2, e 3 com Erbium-YAG, num total de 354 pacientes, 54 mulheres, pós-câncer de mama. Observou-se também mudanças significativas após o tratamento, né, em relação à dor na relação sexual e também ao índice de score vaginal, de saúde vaginal. E nessa mesma revisão, observou-se também uma porcentagem de melhora nos sintomas ou satisfação pós-laser vaginal em mais de 85% na maioria dos estudos.
esse estudo aqui foi feito com pacientes pós-câncer de mama pelo nosso grupo e ele demonstrou também que houve uma melhoria do score de saúde vaginal e também uma melhoria do score da função sexual avaliada pelo SPEC, que é um questionário que foi traduzido e validado para a língua portuguesa pelo nosso grupo. Então, demonstrou que houve uma melhoria da função sexual. Quando se avaliou os componentes da função sexual, observou-se também que o tamanho do efeito e o p-valor foram muito altos para melhoria da dor na relação sexual e moderados para excitação, satisfação e orgasmo, e também satisfação com o parceiro como amante. Então, esses estudos mostram que o laser é bastante promissor. No entanto, a gente não tem estudos randomizados com placebo, duplo cego, e isso é uma lacuna que existe em relação ao laser. O ano passado, nós apresentamos esse trabalho, uma apresentação oral, no último congresso europeu da Sociedade de Ginecologia, e mostrando o que poderia atrapalhar, influenciar negativamente os resultados do laser. E tanto para o modelo de dor, de dispareunia, e do score de saúde vaginal, o que influenciou foi o tempo desde o diagnóstico de câncer de mama, maior do que 5 anos. Isso demonstra que a mulher deve ser tratada precocemente, porque, com o tempo, podem se formar fibroses e o resultado, então, do tratamento pode ser pior. E eu acho que esse dado é bastante importante. Então, como conclusões, nós temos que a síndrome geniturinária da menopausa ela é altamente prevalente. Ela é subdiagnosticada, subtratada, ela pode levar a uma piora da saúde, da função sexual, interferir com os relacionamentos, dificultar o início de algum outro relacionamento e também atrapalhar a qualidade de vida. É um problema que só piora com o tempo e o seu tratamento deve ser contínuo. Nas pacientes pós-câncer de mama, isso pode ser pior pelos efeitos adversos do tratamento, principalmente com os inibidores de aromatase. E as pacientes elas devem ser conscientizadas de que há solução para isso e de que existem várias possibilidades de tratamento. Esse tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível. A terapia com laser apresenta resultados favoráveis, mas com a lacuna, como eu disse, de não ter estudos randomizados duplo cego. E pode ser necessário mais de um tratamento. Às vezes, nós temos que associar mais de um tratamento, o laser e o hidratante, por exemplo. Muito obrigada pela atenção. Professora Ana, muito obrigado pela sua apresentação, bastante clara, com dados importantes para a gente discutir nessa noite de hoje, tá? Muito obrigado. Eu vou chamar agora, é um prazer enorme ter a professora e doutora Lúcia Costa Paiva, que ela vai falar para a gente do tratamento não hormonal dos sintomas vasomotores. O currículo da professora Ana é enorme, nós vamos resumir aqui. Ela é professora titular de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ela é chefe do ambulatório de menopausa da Unicamp e vice-presidente da Comissão Nacional de Educação e Climatério da FEBRASO. Doutora Lúcia, muito obrigado pela disponibilidade e nos presentear aqui nessa noite. Agora é todo com você. Bom, boa noite a todos. Eu é que agradeço muito a Sojimig, é um prazer estar aqui hoje
junto com pessoas amigas, né? Todos os meus amigos, conhecidos, e agradeço em particular a doutora Thelma, diretora aí da Sojimic, então, pelo convite. O tema que eu vou abordar, então, como o professor Márcio falou, é a questão do tratamento não hormonal do climatério. Vamos compartilhar aqui a apresentação, então, com vocês. Estou compartilhando? Não, Ainda não. Achei que não. Então, vamos aqui novamente. Agora sim, não? Perfeito. Tá ótimo. Bom, então o tratamento não hormonal das ondas de calor, a gente deve pensar sempre quando não é possível, né, outras formas de terapia, e isso é bastante interessante para pacientes, por exemplo, com câncer de mama, como é o que nós estamos abordando aqui nessa mesa. Bom, a terapia não hormonal, ela se refere basicamente à questão da abordagem das ondas de calor, que são, então, o sintoma que mais incomodam os pacientes, e 70%, 80% das mulheres têm ondas de calor, e na paciente que tem câncer de mama, na mulher com câncer de mama, esses sintomas, eles são ainda mais intensos, devido a não só a menopausa, mas também as condições associadas ao tratamento. Então, inibidor da aromatase, muitas vezes são pacientes que fizeram oforectomia, então, esses sintomas costumam ser piores, né, mais severos das ondas de calor. Então, sempre que você tiver ondas de calor e tiver uma contraindicação, como as mulheres com câncer de mama ou outras situações, problemas cardiovasculares, pacientes que estão fora da janela de oportunidade, a gente poderia pensar, então, na indicação de uma terapia não hormonal, ou para aquelas pacientes que, embora não tenham contraindicação, elas não desejam a terapia hormonal, em geral, porque tem medo, né? Medo do câncer é um motivo muito grande para elas não desejarem fazer uso da terapia hormonal. Então, nesse caso, deve-se pensar em terapias não hormonais. Só para a gente poder entender um pouquinho as terapias não hormonais, é importante relembrar a questão das ondas de calor, né, porque elas estão muito imbricadas. Então, lembrando que as ondas de calor, elas têm origem no sistema nervoso central, então, por alteração no centro termorregulador, que controla a temperatura corporal no hipotálamo, as flutuações dos níveis de estrógeno é que levariam, então, à diminuição das endorfinas, alteração de neurotransmissores, norepinefrina, serotonina, e aí uma resposta inadequada a essa perda de calor. Então, com aumento rápido da temperatura, sudorese, taquicardia, ou seja, um sintoma bastante incômodo para os pacientes. Quais são os tipos de terapia não hormonal que a gente pode estar utilizando, então? Basicamente são 3 tipos: as terapias não farmacológicas, comportamentais, as terapias alternativas, que são os fitoterápicos, e as terapias farmacológicas, que incluem aí os antidepressivos, os anticonvulsivantes e alguns antihipertensivos. A gente vai falar um pouquinho, então, de cada uma delas, né? Começando com as terapias comportamentais. Então, são medidas de senso comum que a gente orienta, então, normalmente para qualquer paciente, né? Então, medidas para diminuir a temperatura corporal, usando, então, roupas leves, se possível, permanecer num ambiente com uma refrigeração, manter-se muito hidratada, evitar alimentos muito condimentados. Então, algumas medidas gerais que não vão controlar, mas ajudam a suportar um pouquinho mais as ondas de calor. As pacientes obesas, a gente já sabe, através de estudos, que a perda de peso, ela ajuda bastante no controle de ondas de calor, porque o tecido adiposo funciona aí como uma manta, né, um isolamento térmico que dificulta a perda de calor. Então, perda de peso ajuda. E existem 3 outras medidas que também podem ajudar. Comprovadamente, a gente já tem dados na literatura de acupuntura, ela pode ajudar no controle das ondas de calor. Os exercícios físicos, eles, embora sejam ótimos para a saúde, né, de um modo geral, então, para a saúde cardiovascular, para a saúde dos ossos, em relação à melhora das ondas de calor, existem dados mostrando que são favoráveis e outros mostrando que eles não têm efeito. Então, é questionável o efeito para essa finalidade. E técnicas de relaxamento também, basicamente yoga e técnicas de respiração. Existem evidências científicas mostrando que elas podem ajudar no controle das ondas de calor. Com relação aos
fitoterápicos, as medicações, então, alternativas. O que são os fitoterápicos? Então, são medicações, né, advindas aí de plantas, de frutas, de vegetais. No caso dos fitoestrogênios, eles têm uma estrutura muito parecida com o estradiol, então eles acabam se ligando ao receptor estrogênico, podendo exercer, então, uma atividade agonista ou uma atividade antagonista ao estrogênio. Existem aprovados pela Anvisa basicamente 3 tipos de fitoestrogênios, então pode ser os derivados da soja, a glicina max, por exemplo. A soja, através dos alimentos, da alimentação, ela pode ajudar, mas o consumo na nossa população, na verdade, nos países ocidentais, é bastante baixo, né? Então a gente precisaria suplementar, eventualmente, a isoflavona. Existe também o triflórium platense, que é o trevo vermelho, que também pode ser utilizado, existe medicação disponível, e a simicifuga racemosa, um terceiro tipo aprovado também pela Anvisa. O que os trabalhos têm mostrado em relação ao efeito dos fitoestrogênios sobre esses sintomas vasomotores? Esse é um estudo importante, uma meta-análise de 2014, mas fizeram então uma coletânea de 43 estudos, e o resultado foi que não houve evidência de que, não houve um resultado final, né, de que os fitoestrogênios pudessem ser benéficos para a melhora dos sintomas vasomotores. Eles concluíram, então, que não existem evidências conclusivas. Eventualmente, a ginesteína, um tipo de isoflavona, poderia ter algum benefício, mas precisa ainda ser melhor estudado. E um aspecto importante é que faltam dados de segurança do uso de fitoestrogênios em pacientes com câncer de mama, né? Existem alguns estudos em animais mostrando que ela é inócua, parece até eventualmente ter um efeito protetor, mas nós não temos, tem alguns estudos também em humanos, mas nós não temos dados conclusivos para que a gente utilize aí com segurança em paciente com câncer de mama. A Sociedade Norte-Americana também comenta que pode haver algum benefício, isso de um modo geral, não especificamente para pacientes com câncer de mama. Esse efeito do fitoestrogênio, ele deve aparecer nas primeiras 12 semanas. Se não melhorou em 12 semanas, a gente deve pensar que então não vai ser mais eficiente, precisamos pensar em outra terapia alternativa. Um estudo mais recente, uma meta-análise mais recente, agora de 2017, por outro lado, mostrou que os fitoestrogênios podem ter um efeito superior, tiveram um efeito superior ao placebo e também aos antidepressivos. Então, os dados em relação aos fitoestrogênios são bastante controversos. Essas controvérsias, elas podem estar relacionadas com os tipos de isoflavonas, né? E a metabolização dessas isoflavonas. Basicamente, existem 3 tipos de isoflavona, a ginesteína, a dadzideína e a gliciteína. Elas são compostos que não são ativos, eles precisam ser absorvidos, sofrer uma metabolização pelas bactérias intestinais e aí produzir, então, substâncias ativas, principalmente a dadzideína produziu o S-Ecol, que aí vai ser o produto ativo. Então, só 30% da população, né, das mulheres, tem essa capacidade de metabolizar, então, esse E-col. Essa seria uma das justificativas pela diversidade dos resultados em relação ao isoflavona. Além da questão da diversidade dos produtos, né? Existem diversos tipos de soja, diversos componentes diferentes, então, tudo isso interfere nos resultados. E em relação às terapias farmacológicas, como eu disse, então, os antidepressivos, gabapentina e clonidina, começando pelos antidepressivos. Então, existem basicamente 2 categorias que são mais estudadas com relação aos sintomas vasomotores, podendo ser inibidores da recaptação da serotonina ou inibidores da captação serotonina-norepinefrina, então agiriam aqui na sinapse, né, aumentando a permanência desses neurotransmissores, e se vocês veem que os neurotransmissores são aqueles mesmos envolvidos na origem das ondas de calor, que eu falei lá no início.
O primeiro antidepressivo, que é o mais utilizado, que mostra resultados mais concretos, é a paroxetina. A paroxetina é, na verdade, o único antidepressivo aprovado nos Estados Unidos com esta indicação, né, com indicação de tratamento das ondas de calor, e ela é utilizada e mostra já benefício com doses bem baixas, 7,5 miligramas por dia já apresentaria algum benefício. Então, os estudos, as meta-análises com relação à paroxetina, existem vários estudos confirmando que já com 4 semanas e até com 12 semanas de uso, mantém, então, o benefício de redução dos episódios de ondas de calor. Que outros antidepressivos, além da paroxetina, também têm sido estudados com relação às ondas de calor? A fluoxetina, só que vocês podem ver aqui, a primeira observação é que os estudos não têm confirmado, não têm comprovado a eficácia da fluoxetina na melhora dos sintomas vasomotores, tá? Então, ela não tem sido utilizada, não é uma boa escolha. Sertralina, os resultados também são questionáveis, duvidosos, então seria 50 miligramas por dia, tem alguns efeitos adversos, como todo antidepressivo, mas a questão da disfunção sexual, a doutora Carmita depois, né, vai comentar um pouquinho com a gente. Então, a paroxetina que eu já comentei. Outro grupo seria o escitalopram e o próprio citalopram, 10 a 20 miligramas, tem se mostrado efetivo em reduzir as ondas de calor, e daí 2 outros grupos, né, que são os duais inibidores da serotonina e norepinefrina, então a venlafaxina, doses a partir de 37,5 miligramas, a gente usa mais comumente 75 miligramas na prática clínica e tem mostrado benefícios importantes, né, em relação com 60%, 70% de melhora das ondas de calor. E a desvenlafaxina, que é o metabólito ativo aí da venlafaxina, também tem se mostrado eficiente. Esse é só uma ilustração, né? São dados de estudos com diferentes doses de desvenlafaxina. Então, aqui em amarelo seria a melhora com o placebo, lembrando que né, qualquer medida terapêutica, incluindo o placebo, pode ter alguma diminuição dos episódios de ondas de calor, mas aqui, com a desvenlafaxina, em doses variáveis, já com 50 miligramas até 200 miligramas, houve aqui com 2 semanas já uma redução importante das ondas de calor e ela se manteve aí durante todo o tratamento. Então, é um tratamento eficaz e que tem sido muito utilizado. Importante quando se fala de antidepressivo e câncer de mama, lembrar, né, da questão da escolha do antidepressivo, porque alguns antidepressivos podem interferir com o metabolismo do tamoxifeno, existe uma interação medicamentosa, né? Então precisamos escolher adequadamente para não ter prejuízo para nossa paciente, né, que tem então a neoplasia de mama. Qual que seria então essa interação? Bom, nós sabemos que o tamoxifeno ele é metabolizado via citocromo P450, ele é uma droga considerada um profármaco. Para ele se tornar um fármaco ativo, ele precisa ser transformado aqui em endoxifeno. Isso ocorre através dessa enzima CYP2D6, que é exatamente, né, o que os antidepressivos alguns fazem. Eles bloqueiam, então, essa enzima aqui, portanto, não existe a conversão para o endoxifeno e isso diminuiria a eficácia do tratamento. Então, nós precisamos escolher antidepressivos que produzam menos efeito em inibir esse metabolismo. Existem já vários estudos mostrando quais seriam essas drogas inibidoras. Existe inibição leve, inibidores moderados e inibidores severos. Então, a gente pode observar que venlafaxina e desvenlafaxina têm um efeito mínimo sobre a inibição do tamoxifeno e a gente tem usado, então, preferencialmente pacientes com câncer de mama. Citalopram e escitalopram são inibidores leves, também podem ser utilizados se não houver uma outra possibilidade terapêutica. Sertralina, bupropiona, tem já um efeito moderado, a gente não tem utilizado de rotina, então deve ser evitado, e paroxetina e fluoxetina realmente tem um efeito severo, então não devem ser de forma alguma utilizados em pacientes com câncer de mama em uso de tamoxifeno. Importante lembrar, né, que são as usuárias vigentes de tamoxifeno.
Os antihipertensivos, vou falar muito brevemente. Clonidina é uma possibilidade terapêutica. Na verdade, tem um benefício muito pequeno. A melhora das ondas de calor é ter cerca de 20% só de melhora. Então, é considerado uma medicação, como está aqui, de segunda linha para tratamento dos sintomas vasomotores, e também existem alguns efeitos adversos, então quase não está sendo mais utilizado. Outra possibilidade que é bastante boa também é a gabapentina, né, os anticonvulsivantes, que são análogos do ácido gama-aminobutírico, então produz uma depressão a nível central, parece também ter um efeito direto lá no centro termorregulador do hipotálamo. As doses utilizadas e que têm mostrado eficácia, já bem estabelecida na literatura, da gabapentina é 300 miligramas, divididos em 3 tomadas. Normalmente a gente pede para iniciar com doses menores, ela vai aumentando, porque pode ter um pouquinho de sonolência, o que pode ser bom, né? Melhorar a qualidade do sono. Pregabalina também, 150 a 300 miligramas, e essas medicações podem ser usadas sem problemas, né? Sem contraindicação para pacientes com câncer de mama. Então, para finalizar, as conclusões que eu trago para vocês são conclusões que são bem estabelecidas nas diversas sociedades. O consenso brasileiro da SOBRAC também, existe um capítulo sobre isso, e diz, então, que algumas terapias hormonais, elas mostram uma eficácia moderada em relação ao alívio dos sintomas, bem menos efetivas do que a terapia hormonal, mas é uma possibilidade boa para quem não quer ou não pode usar a TH. Existe uma grande variedade de compostos fitoterápicos, mas os resultados são bastante controversos em relação a isso, como eu comentei. Os antidepressivos e a gabapentina são os tratamentos mais eficazes para reduzir aí os sintomas vasomotores, e a paroxetina, fluoxetina e sertralina não devem ser utilizados para mulheres que tenham, então, câncer de mama e usuárias de tamoxifeno. Eu acho que era isso, então, que eu tinha para mostrar, e a gente está então à disposição. Agradeço mais uma vez. Professora Lúcia, muito obrigado pela essa excelência na sua apresentação, muitos dados interessantes, vai dar para a gente discutir bastante. Nós temos muita gente aí para conversar e já deve ter algumas perguntas chegando aqui no nosso chat. E eu vou passar agora para a nossa terceira palestrante da noite e última palestrante. É um grande nome do nosso país. Eu agradeço a professora doutora Carmita a disponibilidade mais uma vez de estar aqui conosco, né? A senhora sabe como os mineiros gostam de você aqui, né? A professora, ela é psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade, PROSEX, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, membro da Comissão de Sexologia da FEBRASGO e membro do Consultation of International Society of Sexual Medicine. Professora, a vez é toda da senhora agora. Muito obrigada, é um prazer grande estar aqui, recíproco carinho dos mineiros para mim e meu para vocês. Muito obrigada mesmo, Sojimig, pelo convite. É uma honra estar do lado de gente tão experiente, tão competente. E eu vou falar, então, agora para vocês, né, para não fugir do meu tema, né, eu vou estar conversando sobre os antidepressivos, mas, claro, ligado à função sexual. Então, essa é a minha apresentação de hoje. Vamos lá, não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. E os fatores de risco e aqueles que são preditores da disfunção sexual em mulheres com câncer englobam desde a idade, uma mulher mais idosa, também o tipo de tratamento que vai ser instituído para esse câncer, mas, logicamente, também o quanto que esse tratamento vai se prolongar. E aí, se ela vai apresentar ou não sintomas físicos decorrentes desse tratamento, e eu chamo atenção para a depressão, que é o tema da nossa conversa de hoje, que vem acompanhada muitas vezes da ansiedade, porque essa mulher tem uma baixa autoestima, uma imagem corporal muitas vezes prejudicada pelo próprio câncer ou pelo tratamento do câncer, e quanto menos essa mulher tiver recursos
no plano sociocultural, mais afetada estará a sua sexualidade. As causas das disfunções sexuais no câncer são diversas, desde a diminuição do interesse, inibição, portanto, do desejo, porque os efeitos adversos dos medicamentos vão prejudicar esse desejo, também as alterações hormonais, a menopausa quimicamente induzida, como já foi brilhantemente apresentado pelas professoras que me antecederam, e a falta de excitação também pode acontecer, porque ela vai ser uma decorrência do menor desejo, também das alterações vasculares e sensoriais, pela quimio, pela rádio ou pela própria cirurgia que a mulher vai sofrer. A anorgasmia também acontece, ou até um orgasmo menos intenso, menos interessante, porque a excitação está diminuída e também pela interrupção na condução sensorial e ou motora devido ao tratamento. E, por fim, além de tudo isso, essa mulher ainda pode ter dispareunia decorrente da secura vaginal e também porque ela não se excita pelos efeitos adversos dos tratamentos e pelas alterações hormonais. Os fatores de risco para o câncer de mama vão ter, né, entre esse elenco, nós vamos ter a ansiedade e a depressão. Por isso que nós vamos conversar sobre esse tema hoje. Mas a gente sabe que existem fatores modificáveis e não modificáveis. Nós podemos interferir nesse quadro depressivo, nós também podemos interferir sobre o tipo de contraceptivo que a mulher vai usar, a gravidez, a amamentação, o tabagismo, melhorar a vida sedentária com exercícios, o consumo de álcool em excesso, a dieta não balanceada, a terapia estrogênica androgênica e também a exposição ao dietilestilbesol, mas ela não pode modificar o gênero, muito mais mulheres do que homens têm câncer de mama, a raça, é claro que a gente sabe que condições socioeconômicas piores são mais prevalentes até do que a raça na prevalência do câncer, a idade quanto mais avançada, e assim por diante, a mutação celular das mamas, o histórico familiar pessoal, a menarca precoce, a menopausa tardia e também radiações que ela, porventura, tenha sofrido na região do tórax ao longo da vida. O impacto do diagnóstico do câncer nós podemos dividir em duas fases. A primeira fase é a precoce. Esse diagnóstico e também a escolha do tratamento vai levar essa mulher a um sentimento de vulnerabilidade muito grande, que pode conduzi-la a uma depressão pela baixa autoestima e a uma ansiedade pela baixa autoconfiança decorrentes desse diagnóstico e do tipo de tratamento. Tardia, né, é a vivência do câncer e as consequências do tratamento. O sentimento que ela vai ter de perda da identidade sexual, constrangimento, vergonha, o estresse que o casal pode passar a atravessar, inclusive com mudanças muito bruscas no relacionamento desse casal e muito intensas. As estratégias de enfrentamento que as mulheres usam são as mais diversas. Algumas evitam entrar em contato com essa depressão, com essa situação toda, negam, mas algumas, sem dúvida, vão querer, sim, buscar informação para mudar esse quadro, para pelo menos minimizá-los. Algumas se jogam no trabalho, se entregam de corpo e alma como uma alternativa, ou até para fazer coisas que ainda não fizeram, com receio de uma morte precipitada, mudam o estilo de vida, outras passam a se divertir mais, a curtir mais a vida, algumas se apegam à religião, algumas se resignam e outras vão até buscar uma psicoterapia. Então, antes de mais nada, antes de falar dos medicamentos em si, eu gostaria de dizer que a psicoterapia pode ser uma alternativa quando a mulher não quer ter efeitos colaterais dos medicamentos, ela tem câncer e ela está num quadro depressivo. Essa psicoterapia vai atuar nos domínios de situação prática, minimizar a interferência da doença no cotidiano, vai ajudá-la a manter os seus relacionamentos íntimos e sociais, a trabalhar os sentimentos de vulnerabilidade, de autoestima prejudicada, de autoconfiança também prejudicada, e vai dar sentido a essas ações todas.
Lógico que é uma terapia dirigida, especial, uma terapia que tem o sentido de preparar essa mulher para viver melhor esse câncer e combatê-lo e superá-lo na medida do possível. Agora, para entender como que a gente trata a depressão, primeiro a gente precisa falar o que é depressão, né? Então, como eu estou aqui com uma plateia bastante diversificada, vocês não são psiquiatras, não têm obrigação de ter essa ideia tão dominada. Mas vamos lá, as dimensões ou os grupos de sintomas da depressão são de 3 níveis: emocional, físico e cognitivo. Então, eu vou fazer o diagnóstico de depressão quando eu estou diante de uma mulher que está com tristeza, ansiedade, sentimento de angústia, ou pelo contrário, ela pode estar bastante irritada, não sentir prazer em nada, pode até ter ideação suicida, mas é mais frequente que ela tenha falta de esperança e também muita culpa em relação a tudo que acontece, como se ela tivesse a capacidade de provocar todas as tragédias que estão em volta e que nem são tão tragédias assim, mas que na percepção dela assim são. Os sintomas físicos que podem acompanhar vão desde a fadiga até a insônia, o apetite está alterado, algumas vezes falta de apetite, inapetência total, às vezes pelo contrário, começa a se alimentar de forma compulsiva. Dores de cabeça, também dores gástricas e dores no peito são muito frequentemente referidas. E um terceiro grupo de sintomas cada vez mais estudados são a atenção, a memória, as funções executivas e a velocidade psicomotora, todas elas prejudicadas. Então, esses são os 3 grupos que compõem a depressão, e aí a gente vai entendendo que a depressão é um transtorno complexo e toda essa sintomatologia vai, sim, por si só, sem a presença de um câncer, já provocar uma libido prejudicada, levando essa mulher a não desejar, não ter interesse no sexo. Então, eu estou alinhavando tudo isso para contar para vocês aquilo que a gente já sabe, né? Sem tratar a depressão, não dá para ter atividade sexual que seja minimamente satisfatória. E aí a gente vai ver que a etiopatogenia da depressão é composta de 3 principais elementos. Uma predisposição genética, sem dúvida, né? A depressão não é uma condição que surge de repente na vida de alguém, existe uma predisposição que leva essa pessoa a ter uma vulnerabilidade muito maior à exposição de fatores estressores que antes, né, não incomodavam a ela, mas a partir do momento que advém a depressão, ela passa a se defender muito pouco, ela se abate muito diante dos estresses do cotidiano. E uma questão muito feminina é que o terceiro fator etiopatogênico tem a ver com a modulação do sistema endócrino devido às flutuações hormonais. E a mulher flutua hormonalmente o tempo todo. O ciclo menstrual, a gestação, a amamentação, puerpério, climatério para menopausa e pós-menopausa. Nesse momento todo, o que vai acontecer com a mulher? Ela vai ter flutuações. E daí, a depressão na mulher é mais longa, quadros crônicos e recorrentes, com maior número de sintomas, sempre muito mais para o lado físico, ela somatiza bastante, tem maior comorbidade, desde quadros psiquiátricos associados como ansiedade, por exemplo, mas também, como ela não se cuida, ela pode ter a deflagração de uma diabetes ou de um quadro cardiovascular ou até questões de outra ordem sistêmica, porque ela tinha predisposição, não se cuidou, esses quadros se deflagraram. É mais resistência ao tratamento, a depressão feminina, e ela vem com mais tentativas de suicídio e internações. A mulher tenta mais, o homem acaba fazendo, de fato, maior... de fato, ele acaba concretizando o suicídio, porque a mulher não tem uma condição tão agressiva na metodologia que ela usa para essas tentativas. Os fatores de risco, então, para a depressão é ser do sexo feminino,
A idade vai ser de 20 a 40 anos, ou seja, um período nobre da vida da mulher, é quando a depressão se inicia. E aqui tem um dado importante que eu gosto sempre de comentar, que os homens casados se protegem da depressão, enquanto que as mulheres casadas, pelo contrário, têm maior incidência. E os eventos vitais negativos e a morte dos pais precocemente são fatores de risco, assim como todos os períodos da vida da mulher em que o estrogênio está em menor concentração na circulação. A fase pré-menstrual, gravidez, puerpério, perimenopausa. E aí, o que a gente vai entender é que a fisiopatologia da depressão na mulher está diretamente envolvida com o déficit de estrogênio, que estimula os sistemas serotoninérgicos e adrenérgicos, e daí vai acontecer um downregulation dos receptores da serotonina, e é isso que influencia a deflagração de uma depressão que já tinha um componente genético e uma vulnerabilidade às questões da vida. Bem, e quando nós estamos diante da mulher menopausada, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial do que seja depressão e do que seja sintoma de menopausa, embora exista uma coincidência de sintomas entre uma e outra condição, quais sejam as alterações de humor, a perda de energia, déficit de concentração, a libido diminuída, o peso aumentando geralmente e o distúrbio do sono, geralmente a insônia. Bem, e aí nós vamos ter a meta do tratamento da depressão. A meta é remissão dos sintomas. Então, muito cuidado com alternativas que prejudicam menos a libido, que vão tratar essa mulher de um jeito mais light. No final das contas, como é que vai ser? Será que a depressão vai ser debelada? E com depressão, a vontade de fazer sexo, o interesse pela atividade não vai voltar. Então, a meta é remissão, né? E aí, isso daí significa resolução dos sintomas emocionais e físicos também. Mas a restauração da cognição que vai levar essa mulher à volta da sua funcionalidade. Ela retorna ao trabalho, ela reassume hobbies, interesses pessoais e ela restaura os seus relacionamentos, inclusive a vida sexual. Então, esta é a meta, uma meta bastante audaciosa. E aí nós temos que os fatores a serem considerados ao prescrever um antidepressivo no câncer, primeiro a história psiquiátrica dessa mulher. Nós vamos avaliar respostas positivas anteriores se ela já fez algum tratamento com antidepressivo. Nós temos que pensar quais os medicamentos que ela está usando. Muito bem colocado pela professora Lúcia, as interações medicamentosas dos antidepressivos. O perfil de sintomas somáticos, né? Um antidepressivo sedativo pode ser preferível para quem tem insônia, mas emagrecimento acentuado, nós devemos pensar que pode ser utilizado um antidepressivo que estimula o ganho de peso. O contrário, sabemos que vai fazer com que essa paciente não tenha adesão. Se ela já é uma paciente com predisposição a aumentar o peso, ela abandona o antidepressivo que ela perceba que está fazendo ela engordar, exatamente porque alguns deles aumentam o interesse por carboidrato após 6 meses de uso. Aí, o potencial para duplo benefício do Loxetina, por exemplo, para dor neuropática, eu trato a depressão e trato a dor. A venlafaxina, como foi bem colocado já, para ondas de calor. E a comorbidade, nós precisamos evitar psicoestimulantes ou antidepressivos tricíclicos em pacientes com doença cardíaca, e a gente já soube, pelo que a professora Lúcia falou, que os tricíclicos não podem ser utilizados com tamoxifeno, além de outros que eu vou pisar daqui a pouquinho. E o prognóstico do câncer, no contexto de uma doença terminal, quanto mais rápido for o início da ação, né, nós vamos ter melhor benefício para essa mulher. Então, psicoestimulantes e a ketamina podem ser preferíveis. Bem, o tratamento psiquiátrico, então, para essa mulher, tem que se compor de psicoterapia, né? Com certeza, a psicofarmacoterapia, nós vamos pensar em inibidores seletivos da recaptação da serotonina, nunca usando a fluoxetina, a paroxetina, pela sua grande interação
com o tamoxifeno, e, como eu disse, a desvenla e a avena interessantes para as ondas de calor e para a depressão. Os tricíclicos para a depressão e contra a dor neuropática são possíveis, mas os anticonvulsivantes são interessantes para a redução das ondas, já foi falado aqui, assim como eu posso também precisar um adjuvante benzodiazepínico, se ela está com vômitos durante a quimioterapia, psicoestimulante para depressão nas terminais, né? E neuroléticos em baixas doses, quando essa paciente acabar entrando num quadro de delírio, por exemplo, que pode acontecer no tratamento do câncer. Os antidepressivos, então, de primeira linha, né? Estão aí colocados, já foi citado, e aqui eu trago as indicações que são ótimas, com baixa interação medicamentosa, o citalopram e o escitalopram, a venlafaxina e a desvenla, muito interessantes para quem está usando tamoxifeno e para ondas de calor, a bupropiona, considerar para fadiga grave, mas cuidado, né? Não é tão interessante assim, porque ele tem uma interação moderada com o tamoxifeno, então ela não pode estar usando tamoxifeno. O benefício à função sexual é bastante bom com a bupropiona. Nós vamos poder falar disso mais um pouquinho no debate, mas considerar que sob o uso de tamoxifeno não, e se ela é ansiosa, se ela é insone, também não. A mirtazapina para pacientes insone com anorexia, caquexia e diarreia. Bem, vamos lá, fechando então, que as orientações sobre o uso do antidepressivo para paciente do câncer tem que, isso para toda paciente que usa antidepressivo. Vamos aproveitar as dicas de que a dose inicial tem que ser baixa e vamos titulando até atingir a dose que vai ser boa para aquela paciente, que é individual, né? Doses baixas podem ajudar a evitar os efeitos adversos, mas pode ser que ela precise de uma dose maior para efetivamente combater o seu quadro depressivo. Considerar o uso de acordo com o perfil, né? Na presença de sintomas de ansiedade, transtorno do sono, vamos usar um perfil sedativo para baixar a energia, o retardo psicomotor, um antidepressivo com perfil de ativação, como os dopaminérgicos, no caso, a bupropiona, se ela puder ser utilizada. Informar e tranquilizar a paciente de um fato importante, o período de latência, né? Os efeitos benéficos não vão começar de imediato. 2 a 4 semanas, o melhor efeito em 4 a 6 semanas. E os possíveis efeitos adversos também é bom avisar. Pode ter boca seca, pode ter enjoo, pode ter náusea, por isso é que a gente titula, começa com a dose subclínica e vai aumentando pouco a pouco para que a adesão seja possível e para o conforto da nossa paciente. E também tratar por vários meses para evitar recaída. Não é? Melhorou os sintomas, suspende a medicação. E se ela já teve algum episódio, e aí então, recorrente, aí, então, nós vamos ter que tratar por um período mais longo, de 1 ano e meio. Monitorar as condições físicas é muito importante, se ela está em uso concomitante de esteroides, antieméticos, antibióticos, antiestrogênicos e agentes quimioterápicos, e ao descontinuar, você vai reduzir lentamente a dose, para evitar a abstinência, que pode ser confundida até com sintomas do câncer ou recaída de depressão. Então, vamos tirando bem de leve a medicação, a gente pode voltar a esse assunto no debate, e os pacientes com risco de suicídio, né, devem receber dose limitada de antidepressivo, não é porque tem um quadro mais grave que eu vou dar dose maior, porque eu acabo até facilitando o aumento da psicomotricidade e o paciente acaba, então, tentando mesmo aquela ideia suicida. E elas devem ser monitoradas com frequência. Aqui eu tenho, então, o tratamento da disfunção hormonal, da disfunção sexual da mulher com câncer, né? Então, nós podemos, como já foi bem colocado aqui, tratar através dessas terapias com estrógeno. Testosterona tópico também está referida na literatura, assim como a tibolona, né? Mas aqui no meu ponto é esse, né? O que eu posso usar não hormonal? Como eu disse, a bupropiona. E quando eu não puder usar a bupropiona, porque a paciente está usando, por exemplo, tamoxifeno
cuja a interação com bupropiona é moderada. A buspirona pode ser útil nesse caso, assim como, né, o hidratante é fundamental, já que essa mulher está precisando de melhorar a sua lubrificação. E há sintomas vasomotores e baixo desejo também se beneficiam da L-arginina. E vejam que eu coloquei aqui um asterisco, muitos deles, significando que os estudos com pacientes oncológicos, né, foram feitos, mas não há dados de segurança a longo prazo. Eu trago porque a literatura traz mais atenção para isso tudo. E as recomendações finais? Olha, a eficácia dos antidepressivos é igual, eles diferem muito pouco, mas você precisa ver, na verdade, qual é aquele que vai ser mais tolerado pela sua paciente, ou qual que ela vai poder usar devido às interações medicamentosas. E alguns são indicados para perfis mais específicos, como eu já disse, e considerar a tolerabilidade é fundamental, porque se não tem tolerabilidade, porque introduziu altas doses, não fez a titulação, ou porque aquele não é um antidepressivo tolerado por aquela paciente, dado o quadro de câncer, aí então nós vamos ver que a adesão vai ser muito baixa e o tratamento não vai poder se efetivar. Concluindo, vocês acabam percebendo que o que eu estou dizendo é: trate a depressão como ela deve ser tratada. Explique para a sua paciente que a atividade sexual vem depois. Porque se eu quiser, numa paciente com câncer e com um quadro depressivo, ainda, né, submetê-la a um tratamento que não é de primeira linha para a sua depressão, eu complico a recuperação do câncer, eu mantenho essa paciente cronicamente deprimida e ela não vai fazer sexo, com certeza, nessas condições. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, professora Carmita, pela excelente apresentação. Vai ter algumas coisas para a gente discutir. Eu já estou com a minha perguntinha. Se tiver um tempo, eu gostaria de fazer para a senhora. Eu já vou passar imediatamente, para a gente não perder tempo, aos nossos debatedores. Eu gostaria de chamar, inicialmente, o doutor Gabriel de Almeida Silva Júnior, um grande colega. Ele é ginecologista e mastologista, graduou-se em 1989 pela UFMG, onde também ele fez residência e mestrado, é membro titular da FEBRASGO e da Sociedade Brasileira de Mastologia. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas entre os anos de 2001 e 2004, é membro do Serviço de Mastologia da Sagrada Família e do Hospital das Clínicas da UFMG, onde ele coordenou o serviço entre 2017 e 2019. E, atualmente, ele é secretário-geral da Associação Médica de Minas Gerais. É um prazer tê-lo aqui conosco. Gabriel. Obrigado, Márcio. Cumprimento a cada um dos palestrantes. Um grande prazer estar participando desse webinar. E, em especial, durante o Outubro Rosa, né? Campanha de conscientização das mulheres e da sociedade com relação a esse grande problema que é o câncer de mama. Eu costumo dizer que quando uma mulher tem o diagnóstico do câncer de mama, quando ela me pergunta quanto tempo vai durar isso, ela fala assim, vai ser rápido, você vai ficar ótima em 1 ano. E costumo dizer que essa ocasião do diagnóstico é como se fosse a proximidade de um túnel escuro e que, aos poucos, ao ser atravessado com o tratamento, com a cirurgia, com a químio, com a rádio e tudo que é feito durante o tratamento, ela vai se aproximando do outro lado do túnel, onde existe uma claridade que é cada vez mais presente na medida que se aproxima o fim do tratamento. Costumo estar preparando ela muito para o pós-tratamento. E isso é preciso ser feito e é preciso dizer para aquelas mulheres que têm o diagnóstico e estão em tratamento de câncer de mama, que o câncer de mama é uma doença altamente curável. Ela vai ficar boa na maior parte das vezes. Isso eu falo com segurança, não apenas da literatura, mas também de uma vivência de 28 anos como mastologista em uma grande instituição, onde eu vejo um número crescente de mulheres sobreviventes ao câncer de mama em função da melhoria dos tratamentos que vêm sendo instituídos.
Então, é preciso que não apenas a mulher, mas também os médicos que as assistem no dia a dia, que, em especial, que o ginecologista tenha entendimento que, após o câncer de mama, existe vida, e que o pensamento e a vida daquela mulher pode voltar, inclusive, ao normal. Eu tendo a dizer que todas devem procurar isso como meta, e ao ter uma equipe, é necessário ter uma equipe multi-interdisciplinar cuidando dessas mulheres. Não é apenas o mastologista, não é apenas o oncologista, mas também todos que assistem, os clínicos, os psiquiatras. É preciso estar integrando todo esse time para que tenhamos um vetor de positividade ao final do tratamento. É muito importante dizer que, assim, eu particularmente tenho já pacientes com mais de tratados na época da minha residência que estão ótimos. Eu tenho sempre no meu consultório encontros de mulheres que trataram há mais tempo. Tenho estimulado as mulheres a participarem de grupos de mulheres que tiveram câncer de mama, para que elas possam trocar experiências entre si e que elas procurem conversar com seus médicos sobre a vida após o câncer de mama. Ter o máximo de integração, em especial é importante que a família também entenda isso, que os parceiros das mulheres entendam isso. Eu vejo um grande número de parceiros abandonando as suas mulheres, assim, neste momento de diagnóstico em especial, e eu tendo a chamá-los para conversar junto com aquela mulher e dizer: isso aqui é passageiro, isso aqui vai ter um fim, e o fim vai ser um começo de uma nova vida que muitas vezes é até melhor do que aquela vida que a mulher tinha antes. Eu, sim, vejo o câncer como um elemento transformador na vida de muitas mulheres. Eu vou deixar para continuar na hora do debate, que essa conversa é longa. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição para as perguntas também. Muito obrigado, doutor Gabriel. Eu vou passar, então, agora para o nosso próximo debatedor, é o doutor Leandro Ramos. Ele é médico oncologista clínico, diretor clínico da Oncomed BH, coordenador do Serviço de Oncologia do IPSENG e oncologista do Instituto Horizonte e do Hospital Luxemburgo. Doutor Leandro, muito obrigado. A fala é sua agora. Obrigado, Márcio. Parabéns a todas as professoras, professora Carmita, professora Lúcia, professora Ana, aulas realmente bastante didáticas. Parabéns, Gabriel, pelos comentários. Esse momento, né, que a gente vive de Outubro Rosa é um momento super importante, porque é uma fase que a gente pode discutir um tema tão importante para todas as mulheres, né? A importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E, junto a isso, né, diante dessas aulas, né, que a gente viu aqui agora, tão importantes, a gente percebe qual a fragilidade que a mulher tem nesse momento. Não só no momento do diagnóstico, que é duro, né, ouvir um diagnóstico de câncer de mama, no momento que chega, né, da cirurgia, no momento que o médico oncologista fala que tem que fazer quimioterapia, com todas as consequências que isso traz, né, de sofrimento físico, queda de cabelo. Um ponto importante que a gente vê nessas mulheres é a neuropatia periférica que esses remédios novos causam. Isso é uma queixa muito frequente e realmente piora a qualidade de vida. E também a vulnerabilidade que elas têm após o tratamento, que é o nosso tema aqui agora. Então, é importante a equipe multidisciplinar, conforme o Gabriel mesmo disse, né, de todos os membros dessa equipe multidisciplinar, ter a noção de que a importância do diagnóstico precoce, né, desses sintomas que nós discutimos aqui. A importância, a doutora Ana, a professora Ana falou, né, da síndrome geniturinária. Puxa vida, como as mulheres sofrem com isso, e sofrem caladas. Se a gente não comenta, se a gente não pergunta, na hora que já é tarde demais, já acabou o relacionamento com o marido, né? Porque não tem mais prazer em fazer o sexo, em ficar próximo. Então, a importância do médico que está acompanhando ela, perguntar como está, como você está se sentindo, como está a relação sexual, como é que está o convívio com o seu marido, para dar oportunidade da gente lançar a mão de todas essas
essas possibilidades que a doutora Ana falou, não medicamentosas, e muitas vezes, quando isso não dá certo, né, a gente tem que, de repente, pensar em lançar a mão do estrógeno vaginal. E como fica isso para mim, oncologista, né, paciente tomando tamoxifeno, tomando inibidor da aromatase, e ela fala, Leandro, eu preciso dar um jeito, porque eu não estou dando conta meu marido está me cobrando e eu estou sentindo mal. Né? E aí a gente pensa, tudo bem, então vamos lá, vamos ver um creme vaginal, laser, né, que foi tão bem discutido aqui pela doutora Ana, até que ponto, qual a segurança que a gente tem a longo prazo, né, do laser, como a gente pode usar ele, por quanto tempo, doutora Ana, eu queria depois, se tivesse tempo, você comentar com a gente, por quanto tempo que poderíamos usar a terapia vaginal de estrógeno, se é um período curto, se é um período longo, quanto que seria isso? Né? Doutora Lúcia, professora Lúcia também, nesse contexto de ondas de calor, como isso piora a qualidade de vida das nossas pacientes, né? Que são funcionárias, empresárias, trabalhadoras, no meio das situações mais inusitadas, vem aquela onda de calor, e a gente não pode fazer a terapia hormonal, conforme a doutora Lúcia comentou de forma bem clara. Aí entramos mãos lá da gabapentina, que eu tenho, né, uma certa experiência boa com a gabapentina e com esses outros antidepressivos que não impedem lá a CYP2D6, né, que foi bastante comentado. E a doutora Carmita deu uma visão assim que eu acho fantástica. Trate a depressão primeiro, né? Não adianta nada, né, nenhuma dessas medidas se a paciente continua deprimida. Né? A depressão precisa ser tratada, né? Para que a gente tenha realmente um aumento da qualidade de vida diante dessas outras abordagens que foram faladas aqui anteriormente. Um ponto que eu coloco também para o nosso debate, que está uma pergunta, inclusive, no chat, doutora Lúcia, é quando que você indica, como é que você pensa no DIU, né? No DIU Mirena, no DIU que tem a liberação de estrógeno, né? Como é que você recomenda para essas mulheres que têm a função ovariana e que não podem tomar anticoncepcional oral nesse contexto de câncer de mama? Então, Márcio, essas são as minhas considerações e a gente está aberto para o debate. Bom, eu agradeço, doutor Leandro. Antes de passar para as perguntas, eu gostaria eu acho que esse é um momento muito importante a nós, professores, todos nós que trabalhamos, que somos, de certa forma, formadores de opinião, e eu acho que esse momento é um momento, eu fico muito feliz, porque eu sempre senti uma distância muito grande entre oncologia e nós que atendemos a mulher, né? Essa distância, ela me preocupa, porque o olhar do oncologista, o que eu tinha, né, uma visão passada, era um olhar que ele não tinha aquele olhar de acolhimento para a mulher. A mulher com sintoma vasomotor, ela várias vezes ouvia do próprio oncologista que esse sintoma ia passar, que é um sintoma simples. E não é um sintoma simples. A gente tem que pensar em qualidade de vida. Aqui foi bastante ladeado pela professora Ana, pela professora Lúcia, pela professora Carmita. Então, só para contextualizar, eu acho que esse momento é um momento assim, ímpar para mim, de saber que oncologistas como Leandro, que tem essa visão mais delicada com a mulher, tratar bem essa mulher, acolhê-la bem, isso é muito importante para que esse tratamento, como o próprio professor Gabriel também colocou, é um tratamento que vai passar. Mas se a gente estiver do lado dela e junto com essa equipe toda trabalhando em uníssono, uma equipe coesa e que saiba discutir, né? Às vezes eu falo assim, eu faço um encaminhamento para alguns colegas e eu gostaria de receber o encaminhamento da mesma forma que eu encaminhei. Com uma carta, e eu sempre coloco, né, acho que é questão da educação, um abraço, colega, porque eu estou conversando com ele, a paciente ela não é de ninguém, a paciente é dela, e ela está ali procurando o profissional para que ele dê o melhor dele e que ela aceite o tratamento. Né? Antes de passar para as perguntas do Leandro, eu gostaria da gente passar as perguntas que foram colocadas aqui no chat. A primeira pergunta é para a professora Ana. Ô, Ana, a doutora Denise fez uma pergunta aqui para você. O laser vaginal pode ser iniciado em qualquer momento do tratamento do câncer? Existe alguma contraindicação?
Olha, não existe uma contraindicação ao laser por conta do câncer, mas eu acho que nós temos que ver a melhor hora de começar, porque se ela estiver muito envolvida com as questões da doença, eu acho que a gente pode esperar e quando ela começa a terapia endócrina, ou a quimioterapia, é que isso vai piorar. Então, eu acho que respeitando as condições dela, é o mais precoce possível. Mas eu acho que a gente tem que respeitar o momento em que ela dá conta de fazer isso e que ela está pronta para poder conversar sobre isso. Né? Porque eu acho que no tumulto da doença, eu acho que às vezes é um pouco complicado. Obrigado, doutora Ana. Agora, uma pergunta para a professora Lúcia, a doutora Thelma, nossa colega de Sojimig, pediu, doutora Lúcia, para a senhora comentar sobre o uso do DIU hormonal com a liberação de levonorgestrel pós-câncer de mama. Bom, o DIU de levonorgestrel, então, embora a quantidade de levonorgestrel que ele libere diariamente é muito pequena, né, 20 microgramas, assim, uma dose baixa, em mulheres jovens, como contraceptivo, em mulheres sem câncer de mama, já existem 2 estudos, pelo menos grandes, mostrando que ele pode aumentar a longo prazo um pouco o risco de câncer de mama. Muito embora mais recentemente tenha saído né, se contrapondo a isso. Mas, assim, do ponto de vista de contracepção, mulher sem câncer pode haver um aumento do risco. Agora, em mulheres que já têm o câncer de mama, também consta como contraindicado. Tá? Então, a rigor, embora os níveis sejam baixos, é contraindicado, porque é hormonal, então não poderia estar usando. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar também é que o risco dessa mulher engravidar e aí ser prejudicial, muito mais prejudicial à neoplasia, a condição do câncer que ela tem, também precisa ser, né? Então, se houver uma outra boa possibilidade contraceptiva, a gente sempre tem que encontrar alguma, ótimo, né? Então, deixaria o DIU lá como assim, não tem outra possibilidade, o risco de gravidez é grande, talvez pesando na balança seria uma exceção, mas a rigor é contraindicado também para paciente com câncer de mama. Não sei o que o Gabriel, mastologista e ginecologista, né, Gabriel? Se você tem alguma ideia diferente em relação a isso. Essa é a visão da literatura. Agora, assim, na prática, no dia a dia, se a mulher sangra muito, por exemplo, é uma mulher jovem, e ela sangra, ela tem uma hipermenorragia, e esse foi um dos motivos pelo qual ela está usando o Mirena. Eu não tenho retirado, não. A não ser que haja, eu dialogo, falo que assim, há uma controvérsia com relação a isso, há pouco conhecimento, mas assim, se retirar esse DIU, se retirar o Mirena, ela vai para uma esterectomia. Aí eu acho que a gente tem que pesar. E ela já vai entrar na menopausa mesmo, aguarda-se mais um pouco. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado de uma forma assim, bem individual. E tem mais uma pergunta a respeito do promestrieno. A doutora Stani coloca que nenhum dos 2 estudos foi citado como o estudo de Estocolmo, promestrieno e câncer de mama. Alguém gostaria de responder? Eu não entendi a pergunta. Deixa eu colocar de novo. Como podemos ver o promestrieno nas pacientes com câncer de mama, já que nenhum dos 2 estudos ele foi citado como o estudo de Estocolmo? Bom, o estudo de Estocolmo ele foi para uso. Existe uma contraindicação da terapia hormonal sistêmica, né? Agora, o promestrieno, na verdade, o que parece é que a absorção dele é bem menor. Então, é uma opção quando você já tentou outros métodos e essa paciente ainda persiste com sintomas da síndrome geniturinária. Então, se vai usar algum tipo de estrogênio, eu acho que o mais indicado é o promestrieno. Eu tenho uma questão interessante que eu coloco para nós aqui da mesa para discutir, Ana, que se você colocou isso, eu também, às vezes, eu fico sem entender, né? Porque quando a gente vai ver estudo
analisando o nível de estrogênio em paciente que usa o estrogênio tópico, você não vai chegar a 20 picogramas de estradiol. É abaixo. Esse é o nível de paciente na pós-menopausa. Então, por que se briga tanto em não usar, em se usar, contraindicar, na verdade, o uso do estrogênio tópico em paciente pós-câncer de mama, se esse nível não chega, ou chega a nível de nível de estrogênio, de estradiol e de estrona de pós-menopausa abaixo de 20 picogramas, né? É uma coisa para a gente discutir aqui. O que você acha? Eu acho, inclusive agora, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, nesse último consenso, agora de 2020, eles falam sobre vários trabalhos, inclusive, mostrando que, às vezes, nas primeiras semanas, os níveis aumentam. E teve um trabalho mostrando que ele iria acima de 30. Mas que depois esses níveis retornariam ao normal. Agora, a grande questão que eu acho que existe assim, de questionamento é porque o tratamento é a longo prazo. Sabe? Se você está dando o estrogênio local, essa paciente melhora, se ela para, vai voltar. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem que combinar métodos. Por exemplo, se o caso tiver um ressecamento muito grande, você usa aí o estrogênio uns 14 dias seguidos e depois ela vai se sentir mais segura, você passa para 2 a 3 vezes por semana e depois de uns 2 meses ou 3 meses, você substitui isso por um hidratante. E aí ela começa a ter relações sem dor, ela vai ficar mais segura e aí a coisa vai melhorar. Aí ela mantém só com o hidratante. Eu acho que é uma opção. A questão é convencer o oncologista a deixar a gente usar o estrogênio. Não, eu sempre converso. Eu acho que é importante, assim, que seria por um período curto, sabe? Porque nós não temos, o Leandro perguntou isso, né, da segurança. Nós não temos estudos maiores do que 1 ano. Então, como que a gente vai falar para a paciente que ela vai ter segurança? Eu acho que usar num curto período de tempo e substituir por outra coisa. Às vezes eu faço isso também com laser. Por exemplo, a paciente tem um ressecamento muito grande, que você vai colocar o espéculo do laser e ela vai morrer de dor. Então, usa o estrogênio durante umas 2 semanas, ela faz o laser, aí depois a gente já passa para o hidratante. E aí melhora. Então, eu acho que às vezes a gente tem que combinar métodos para poder trazer um conforto grande para essa paciente. Você quer comentar alguma coisa, Leandro? Sim, realmente esse momento é um momento muito, muito importante. A Ana está com a paciente lá, nós dois temos essa paciente em comum, e você me liga e a gente conversa, né? Para a gente poder definir isso juntos, para quando chegar em mim, eu falo, opa, não pode tomar isso, né? Então, e a paciente, coitada, fica sem entender. Então, mais uma vez, a importância dessa troca de informação. E eu fico muito preocupado também, principalmente o paciente está tomando um inibidor da aromatase, né? Porque o inibidor da aromatase, a gente, como você mesmo disse, no primeiro momento de estrógeno vaginal, o pico é grande, talvez porque a vagina esteja muito fina, né? Está muito atrofiada, então tem uma absorção muito rápida do estrógeno. Para um segundo momento, lá meio tempo, um pouco mais à frente, diminuir essa concentração. E quem toma inibidor da aromatase não tem proteção contra esse estrógeno sérico, sistêmico, diferente de quem toma tamoxifeno, que é um bloqueador dos receptores, né? Então, tem todo esse contexto aí que a gente precisa pensar realmente em qual hormônio que ela está tomando, para poder definir isso que a doutora Ana falou, de essa terapia combinada. Começa com estrógeno, melhora e depois assume lá com os lubrificantes e com os hidratantes. Acho isso muito, muito prudente, porque tem determinadas situações que a qualidade de vida da mulher fica tão ruim que a gente tem que fazer isso mesmo. Não dá para ficar do jeito que ela estava.
Efetivamente, isso tem que entrar no plano de cuidados da paciente, né, Leandro? Eu acho que nós temos que estar refletindo isso dia a dia, porque não dá só para tratar, você deixar aquela mulher curada, você tem que deixá-la apta para a vida. Eu sempre penso dessa forma. Né? E eu acho que vocês dois estando aqui, é muito importante que isso, a gente traga um oncologista para a gente, né? Eu vou voltar a insistir nessa tecla. A gente tem que trazer um oncologista para cá, porque se ele não vier e conversar abertamente com a gente não vai conseguir, né? E eu queria até fazer uma pergunta para a doutora Carmita, professora Carmita, com relação à paroxetina. É mais uma dúvida pessoal de um médico que atende consultório. Baixa de libido e paroxetina, que, como a professora Lúcia colocou brilhantemente, é a única liberada pelo FDA para os tratamentos de sintomas vasomotores. Os outros todos, como a própria professora Lúcia colocou, se a gente já parte do efeito placebo, que vai ali para 45%, 50%, tudo melhora, né? Aquela coisa do efeito placebo. Mas eu falo especificamente para a paroxetina. Eu falo, poxa vida, a paciente já vem com uma baixa de libido importante, está tratando um câncer que não seja aquela que está usando tamoxifeno. Uma outra situação. E ainda prescrever paroxetina? Será que realmente existe esse efeito da paroxetina na queda da libido importante? Olha, de fato, né, o que a gente observa com a paroxetina é um retardo do orgasmo, o que é um correlato no homem que retarda, inclusive, a ejaculação. De fato, ele é utilizado, esse composto, até off-label, para tratar a ejaculação precoce. Então, é de verdade mesmo que ele modifica o tempo para o clímax da relação, e para quem já está com essa situação comprometida, vai ser um peso a mais. O benefício da paroxetina seria para baixar o nível de ansiedade. Mas hoje a gente tem outras possibilidades, como, por exemplo, o escitalopram, que também tem ação sobre a libido negativa, mas não é na intensidade da paroxetina. Né? Então, o que a gente muitas vezes faz, e eu que fiz questão de não trazer isso na palestra, porque o enfoque que eu acho que é fundamental é tirar essa mulher da depressão, para que depois ela possa se preocupar com a atividade sexual, porque deprimida ela não vai querer fazer sexo, né? Além de todas as questões que o próprio câncer já causou a ela, tirando dela a disposição para tal, né? Então, vamos entender que se ela, de fato, for uma mulher que quer muito fazer sexo, está deprimida, e apesar disso, até por outras razões, até por receio de ser abandonada, como você muito bem colocou, né? O homem é muito pouco apto a lidar com situações de doença da sua companheira, e às vezes ele se afasta, e se ela ainda não faz sexo, não está disposta, aí que o casamento vai correr um risco. Ela acaba querendo se submeter a essa situação para poder salvaguardar a relação dela, e aí, nesse caso, ela pergunta insistentemente, olha, não dá para trocar meu antidepressivo por um outro? Então, o que a gente faz sempre é manter aquele antidepressivo que é para o perfil dela. Vamos imaginar que o perfil dela se beneficie de uma medicação como, por exemplo, a desvenlafaxina. Eu não vou retirar a desvenla para colocar a bupropiona, mas eu posso associar uma com a outra, pelo menos por um tempo, para dar a ela uma disposição com esse dopaminérgico, ou colocar a buspirona, que é um antagonista serotoninérgico e também pode agir positivamente sobre a libido, e aí ela vai ter o conforto. Entender por que a gente tem que tomar cuidado com a bupropiona, ela tem algumas contraindicações formais, independente da mulher ter câncer ou não. Agitação, insônia, anorexia prévia, bulimia prévia, se ela abusa de álcool, se ela usa drogas, e se ela já teve convulsão, porque a bupropiona baixa o limiar convulsígeno. E para quem tem a predisposição, pode convulsionar. É a última coisa que a gente quer. Então, quem não pode usar a bupropiona, melhora um pouco, contrabalança um pouco os efeitos negativos do antidepressivo que está utilizando com o uso de buspirona, que pode ser 10, 20, 50, 60 miligramas por dia em 2 a 3 tomadas, porque, inclusive, é ansiolítico e pode ajudar a depressão ansiosa. Perfeito.
Nós já estamos em 1h30, mas vamos ter mais 2 perguntas. Vamos tentar responder essas 2 últimas para a gente encerrar, a gente fazer as considerações finais. Uma é a respeito... Eu vou deixar para a doutora Ana e a doutora Lúcia responderem as 2, aí vocês podem abrir o microfone para responder. Com relação a doutora Stani coloca que não conseguimos achar muitos estudos randomizados com estriol, apenas com estradiol, e depois de 12 semanas ela terá realmente benefício realmente. E a outra, perguntando o papel da fisioterapia pélvica no combate dos sintomas da síndrome geniturinária pós-tratamento de câncer de mama. Pode falar, Ana. Bom, em relação à fisioterapia pélvica, ela tem muito valor. Eu acho que se a fisioterapeuta é boa, ela consegue trabalhar essa conscientização sinestésica, ela trabalha o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, eu acho que dependendo da fisioterapeuta, eu acho que o resultado é muito bom. Tá? Agora, a outra pergunta é do estradiol, né? Do estriol. Ah, pois é. O estriol usado vaginal, ele vai ter um efeito... existe um trabalho, até comparando o laser com o estriol, ele tem um efeito muito bom para o tratamento da síndrome geniturinária da menopausa. A questão até que eu tirei esse slide por causa de tempo, mas mostrando que o estriol, quando você utiliza durante os 3 meses, né, há uma melhoria muito grande da questão da síndrome geniturinária, do ressecamento. E aí, nesse estudo, comparando ele com o laser termina com 3 meses também, né, porque você faz uma sessão uma vez por mês durante 3 meses. Esse efeito do laser persiste por 1 ano e na hora que você suspende o estriol, ele volta aos níveis, a dispareunia volta a ser o que era. Né? Então, o estriol ele pode ter um efeito muito bom, mas é o que a gente pensa, que, na verdade, esse tratamento é crônico. Então, a gente tem que pensar em longo prazo, né? Porque a paciente ela não vai tratar só 3 meses, resolver o problema dela por 3 meses e acabou. É a vida inteira. Então, o que a gente tem que pensar em solução a longo prazo. A longo prazo, né? Sem dúvida. Doutora Ana, obrigado. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vou passar para a gente fazer uma consideração final, só para a gente encerrar mesmo. Cada um de nós deixar um recadinho, que eu acho que é interessante a gente falar para o nosso público, a gente ainda está com a sala cheia. Ana, vamos fazer nessa sequência. Professora Ana, professora Lúcia, professora Carmita, Gabriel e Leandro. Uma palavrinha final aí do nosso evento para esse público que está nos ouvindo, né? E que também vai replicar essas nossas informações aí para os nossos futuros alunos e a turma que vai vir por aí. Vamos lá. Ana. Uma questão extremamente importante para quem lida com paciente climatérica. Sempre perguntar a respeito de ressecamento vaginal e da questão urinária. Tem incontinência urinária? Você pergunta muitas vezes assim, e como que está o xixi? Não, está ótimo. Aí, quando você fala assim, e você não tem nenhum problema, por exemplo, de urgência para ir... isso eu tenho. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser perguntadas e para você poder ajudar. Né? A questão do ressecamento. Eu não tenho desejo mais pelo meu marido. E como que está a lubrificação? Não, a lubrificação é péssima, minha vagina está muito seca. Quem que é que vai ter desejo com uma vagina seca e que vai ter dor? Então, eu acho que tem coisas que você tem que ir tratar tudo o que você pode, melhorar todas as situações para essa paciente ficar bem. Obrigado, doutora. Então, Ana. é perguntar, porque senão você não vai saber. Professora Lúcia.
Completando um pouquinho o que a Ana falou, então, eu acho que é exatamente isso, é conversar, né? Então, além dessas questões vaginais, a gente tem que lembrar que quando a paciente está tratando do câncer de mama, o foco principal para ela e para o médico é a questão da neoplasia, mas deixar uma paciente com ondas de calor, a questão da parte óssea, uma série de outras questões relacionadas à menopausa que essa mulher está enfrentando junto com o câncer, precisa ser lembrada, né? E a gente tem como ajudar muito a paciente nesse outro sentido. Então, é isso que a Ana falou, é conversar, né? E assim poder dar uma contribuição muito maior à nossa paciente. Queria já aproveitar e agradecer ao Márcio mais uma vez, agradecer a Sojimig, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, professora. Professora Carmita. Pois não, então eu queria comentar o seguinte. Olha, antes de você prescrever um antidepressivo, sempre pergunte para qualquer paciente como está a sua atividade sexual, para que você não responsabilize o antidepressivo pela perda de libido, que já pode ser anterior a esta situação, a essa prescrição. E não se esqueça que a maior causa de falta de desejo sexual em mulheres é depressão, e que é fundamental quem trabalha com mulheres que têm câncer pensar no tratamento da depressão quanto antes, porque quanto mais cedo instituído, melhores os resultados. E nunca interromper antes, porque um segundo episódio de depressão retira dessa mulher metade das chances de se livrar da depressão pelo resto da vida dela. Então, entender que tratar a depressão é um processo longo, de no mínimo 1 ano a 1 ano e meio de medicação, mesmo que a sintomatologia vai desaparecer em 2 meses, coisa do tipo. E lembrar que tratando a depressão, você está, com certeza, dando melhores possibilidades para que a atividade sexual dessa mulher volte. Um abraço, então, e sempre pergunte antes de prescrever o antidepressivo como está a sua função sexual. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer muito grande rever os amigos e falar para esses outros amigos que a gente não consegue ver, infelizmente, por esse processo que eu espero que passe logo para a gente poder se abraçar e conviver de uma forma bastante amigável, como sempre fizemos. Muito obrigado, professora Carmita. Gabriel? Existe vida após o câncer de mama. E, às vezes, essa vida pode ser até melhor do que a anterior que a mulher tinha, se ela for devidamente cuidada. Se eu tivesse de deixar alguma mensagem de algo que deve ser estimulado nessas mulheres, é o exercício físico. Exercício físico regular, além de trazer bem-estar e maior sensação de felicidade, ele claramente aumenta as chances de sobrevida livre de doença. Isso é muito claro, não apenas para o câncer de mama, mas para vários tipos de câncer, câncer de intestino, etc. Então, é importante, além de reduzir o estresse daquela mulher. Então, eu deixo a mensagem de que o exercício físico deva ser estimulado, não apenas para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama, que é o nosso foco aqui hoje, mas para todas as pessoas no combate ao estresse e na promoção da saúde. Obrigado, doutor Gabriel. Doutor Leandro? Primeiro, gostaria realmente de parabenizar todas as professoras que fizeram aulas belíssimas, Gabriel, Márcio, e falar que o nosso foco sempre, né, conforme a gente aprendeu aqui hoje, é a paciente, né, é a paciente. E dentro disso, naquele momento de tratamento tão desgastante de câncer de mama, depois do câncer de mama, como o Gabriel falou, tem vida após câncer de mama, né? E a gente tem que ter o cuidado de sermos proativos mesmo, de não esperar a paciente te queixar, conforme a gente conversou, de buscar realmente perguntar de forma bem objetiva o que está acontecendo, para que possamos atuar de forma mais precoce. E, sendo assim, minimizar ao máximo transtornos emocionais, transtornos sociais, que essas situações todas que nós discutimos aqui pode causar para a nossa paciente. E, Márcio, isso que você comentou é muito pertinente. O médico precisa estar muito junto,
né? A equipe médica que trata a paciente precisa estar junto. E muitas vezes o oncologista está muito pertinho do mastologista, mas está um pouco distante do ginecologista. Então, isso precisa ser mudado, né? Isso precisa ser mudado, é preciso ligar para o oncologista responsável por aquela nossa paciente, e o oncologista a mesma coisa. Isso, acho que é só dessa maneira que a gente consegue realmente otimizar ao máximo aí o tratamento e aumentar o bem-estar de uma paciente, né, que foi agredida aí ao longo dos últimos meses por um tratamento difícil, por um diagnóstico difícil. Então, parabéns, né, a todos por essa pós-câncer de mama. É uma conversa, é uma discussão super importante que a gente faz muito pouco. A gente discute muito o tratamento, mas o pós-câncer de mama, poucas vezes eu vi um webinar igual esse. Parabéns, muito bom. Bom, eu quero agradecer, eu já vou emendando na sua fala, doutor Leandro, que eu acho que sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos que educar os nossos alunos, né? Você com a sua residência, com seus residentes em oncologia, o Gabriel com os residentes dele em mastologia, a ter esse olhar diferenciado para a mulher e nos aproximar do ginecologista clínico, né? Eu me considero um ginecologista clínico que trabalha na clínica com a mulher, e eu acho que esse webinar, nós tivemos aqui um trio muito pesado, um trio assim, de excelência. Eu acho que nós temos obrigação de passar isso para todos os nossos associados, essas 3 brilhantes apresentações de cada uma das professoras, e o recado da professora Carmita já está aqui, tratar essa depressão, porque sem ela não tem jeito dessa mulher ter uma atividade sexual satisfatória, né? Está bem guardado. Foi muito bom ouvir cada uma de vocês, estar perto de novo da Ana, da professora Lúcia, que eu brinquei nos bastidores, que foi minha avaliadora de tese de doutorado. É muito bom ter a Lúcia aqui, e a professora Carmita também. Obrigado, Gabriel, obrigado, Leandro, que a gente divulgue isso, que a gente saiba educar essa nova geração que está vindo, para a gente tentar mudar um pouquinho essa relação médico-paciente que já ficou um pouco desgastada, mas que a gente tem muito que contribuir, ensinando, educando. Para mim, eu acho que a palavra principal, do meu ponto de vista, é educação. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Educação e integração na assistência. Com certeza. Muito obrigado pelo complemento. Gente, uma boa noite a todos. Espero revê-los em breve. Boa noite. Muito obrigado. Que a gente tenha um bom fim de semana, com menos calor. Preciso. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.